Olá, estamos começando o nosso encontro de hoje. Eu agradeço os 578 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo. E sempre digo, você gosta do conteúdo, das entrevistas, das lives, da perspectiva que nós temos, analítica, crítica propositiva, indique a uma amiga, um amigo. É fácil? Blog do Vila, Marco Antônio Vila, dica para ativar o sininho, que são as notificações, e colocar like no que vocês gostaram. Né? As entrevistas acabamos de postar hoje, logo cedo, pela manhã, como prometido, né? a entrevista com o desembargador Thompson Flores. Ele presidiu o Tribunal Regional Federal da 4ª Região e, no momento, preside a 8ª turma do mesmo tribunal, aquela que julga os processos da Lava Jato. É uma entrevista longa, né? Mas tem questões extremamente importantes ali que devem ser vistas, né? A questão da decisão do ministro Fachin, ou a questão também, no dia posterior da decisão da 2ª turma do STF, na verdade não é uma decisão, porque foi interrompida a votação, aguarde-se o voto do ministro Cássio Nunes Marques, a relação entre Brasil e Estados Unidos, Suprema Corte Americana, STF no Brasil, a questão do Watergate, a questão das provas, como é impeachment nos Estados Unidos, e sempre relacionando com o Brasil. É uma longa entrevista, especialmente para aqueles que gostam de direito, que gostam de história, né? Tem muita informação, né? Vocês vão gostar. E a perspectiva que nós temos sempre no nosso canal, perspectiva plural, democrática, ampla, né? Dos diferentes olhares sobre esse momento terrível que nós estamos vivendo no Brasil. É o pior momento, o momento mais dramático da história do Brasil republicano, pela crise ser a mais profunda e a mais longeva. Não há nenhum momento, desde 1889 até agora, com a crise, esse tipo de crise, e a novidade com outras variáveis que não tinham em crises anteriores. Lembro que no Twitter pode seguir pelo Vila Marco Vila, no Instagram pelo @Marco Antônio Vila Oficial e na plataforma www.cursodovila.com.br. Lá vocês encontram as informações sobre os 3 cursos que oferecemos: o História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, o que é fascismo. Basta acessar, portanto, www.cursodovila.com.br. Claro, passando por todo o noticiário vasto, normalmente, né, que tem no final de semana, jornais, blogs, revistas, portais, né? O que eu sinto é uma reflexão ainda muito pobre sobre a gravidade da crise que nós estamos vivendo, né? Uma reflexão realmente muito pobre. Nós tivemos uma semana. Quem imaginaria? Quando eu falo no sobrenatural de Almeida, lembrando do Nelson Rodrigues, se referindo ao futebol, eu sempre falo que o sobrenatural de Almeida, até disse isso para um entrevistado, num diálogo pessoal, né? Privado. Afinal, hoje é tudo por WhatsApp, né? Eu falei, olha, tem muitas surpresas, falei antes, hein? Falei no final de semana, e muitas vezes tem o sobrenatural de Almeida e muda tudo. Pô, não sou pitonisa, longe disso, não tenho nenhuma bola de cristal, mas na segunda-feira veio a decisão do ministro Fachin, e aquilo mudou tudo do que se estava pensando para 2021 e para 2022. No dia posterior, a 2ª turma e o voto do ministro Gilmar. Então, vamos ver e a pandemia, aí passando agora os 2.000 mortos por dia, né, ficando essa tragédia que nós estamos vivendo, e vamos alcançar 280 mil mortos nesse final de semana. É triste dizer isso, vamos suplantar 280 mil mortos, e nesse ritmo nós atingiremos, antes do término do mês de março, mais de 300 mil óbitos da Covid-19. Então, houve uma conjunção terrível, né, que nós estamos vivendo. E o que chama mais atenção, de um lado, são como os atores políticos não conseguem entender a complexidade do momento histórico que nós estamos vivendo. De outro, ao menos essas análises, eu sei que é difícil fazer uma análise no calor da hora, essa história do tempo presente, essa história imediata, mas uma reflexão que consegue só abstrair a aparência, não consegue chegar à essência. Uma reflexão mais elaborada, mais estrutural, que é o que sempre nós tentamos fazer aqui no canal, para entender esses acontecimentos e o que eles significam, e não ficar refém das interpretações do andar de cima, do poder
né, que impõe a sua visão. E o poder no sentido mais amplo, hein, dos principais atores políticos. Não são aqueles que necessariamente estão na presidência da República, só esses, não, mas aqueles que almejam chegar à presidência da República, né? E como as frações das elites, elites no sentido sociológico, como elas têm enorme dificuldade de compreender tudo que está aí. Isso explica, em parte, a terrível situação econômica que nós vivemos, a crise sanitária e a falta de perspectiva. O Brasil não consegue construir o amanhã, tem enorme dificuldade de desenhar cenários para o amanhã. Nesse canal, as entrevistas, e são tantas, temos uma centena de entrevistas, o objetivo é justamente fazer o contrário do que você acompanha normalmente. É apresentar diversas pessoas de áreas diferentes da política, da economia, do mundo jurídico, da história, do jornalismo, do mundo diplomático, refletindo sobre tudo isso que está ocorrendo, né, e dando subsídios para que você possa fazer a sua interpretação. É difícil, é uma espécie de remar contra a corrente. Fácil não é, né? Porque, perdão, eu vejo entrevistas aqui, ou análises, meu Deus do céu, uma delas dizendo que o Lula recolocou a política no primeiro plano após aquela entrevista comício em São Bernardo do Campo. Meu Deus do céu! Na quarta-feira, meu Deus do céu! O primarismo analítico do Lula, insisto, vamos colocar essas questões, então. Vamos começar primeiro pela decisão do ministro Fachin, né? A decisão do ministro Fachin foi surpreendente, quer dizer, somente agora, 7 anos depois, descobriu que o juiz natural não era Curitiba, mas Brasília. Não dá. Não dá para aceitar uma decisão dessa. Vamos aguardar o que vai ser decidido pelo plenário, mas é estranhíssimo isso. Quer dizer, a descoberta foi feita agora. Aí tem todas as análises políticas, que ele fez isso para preservar ainda alguns ganhos da Lava Jato e tal. Me causa muito estranheza. Primeiro, eu acho que decisão política não é para ser tomada pelo Supremo Tribunal Federal ou por qualquer instância da justiça. É para tomar decisões segundo os autos do processo. É isso, a análise política está fora da primeira instância, da segunda instância, da terceira instância, mais ainda da Suprema Corte Brasileira. Então, eu acho que foi uma decisão absolutamente equivocada do ministro Fachin, e o pior, dando legitimidade para a leitura de outros ministros do Supremo, inclusive da própria turma do qual ele faz, que eram absolutamente questionáveis ao conjunto da Lava Jato. Foi uma decisão absolutamente equivocada. E aquilo, claro, causou um terremoto na política brasileira, o que era natural, porque, sendo assim, tendo em vista que o juiz natural era Brasília, aí ia discutir, pô, o Lula, então, não é que ele foi absolvido, mas os processos têm de ser recolocados. Agora, se vão usar ou não as provas, aí dependeu, aí a questão passou para o dia seguinte. Olha como não tem segurança jurídica no Brasil, e muito menos no campo da economia, da política, é um caos. Aí, no dia seguinte, a segunda turma, através do ministro Gilmar Mendes, isso é importante, ele insistiu em colocar o seu voto sobre um HC, um habeas corpus solicitado, ele tinha pedido vistas em novembro de 2018. Repetindo, ele tinha pedido vistas em novembro de 2018. Passou final de 2018, 2019, 2020, e agora, né, justamente na última terça-feira, né, agora no dia 9, ele apresentou seu voto quase que 2 anos e meio depois. Por quê? Por causa da decisão do ministro Fachin? Não sei. Ou porque sabia que o ministro ia tomar uma decisão? Também não sei. Né? Mas apresentou seu longo voto, longérrimo. Eu não sei, e o desembargador Thompson Flores levanta essa questão na sua entrevista, né? Vocês podem observar, se houve uma perícia de tudo aquilo, porque os diálogos tinha lá diálogos para dar com pau, né? Muita coisa, eu não sei se aquele foi periciado. Eu presumo que o ministro tenha tomado cuidado e tenha ocorrido a perícia, porque caso contrário, né? Como é que você pode, uma prova com todas as aspas, obtida de forma ilegal, ser usado no voto de um ministro, né? Então, eu presumo que tenha havido uma perícia severa da Polícia Federal, mas ela deve ter trabalhado muito, hein? Por quê?
porque são horas e horas, são pilhas e pilhas, se você for colocar em papel, de comunicações entre procuradores, de procuradores com o então juiz Sérgio Moro. A minha pergunta é se foi feita uma perícia. Presumo que tenha sido, né? Porque senão o ministro não podia usar aquelas falas que ele selecionou. Aí, na sessão, o ministro Nunes Marques pediu vice, porque disse que foi surpreendido, etc., explicou rapidamente, não há nenhum problema em relações, mas o ministro Lewandowski fez questão de colocar seu voto. Pode fazer isso? Pode. É elegante juridicamente? Na minha leitura, não. Né? Ele tinha que esperar o voto do Cássio Nunes Marques, mas tudo bem. Aí, isso regimentalmente é possível. Tem o regimento do Supremo Tribunal Federal aqui, vocês podem acessar também aqui, e apresentou seu voto comungando das mesmas ideias de Gilmar Mendes. Bem, e foi suspenso, está 2-2, e não sei se a ministra Carmen Lúcia vai mudar seu voto ou não, é um ponto, pode mudar, também de acordo com o regimento, antes do encerramento, né, da questão. E aí, na quarta-feira, veio o Lula e deu aquela entrevista comício no Sindicato de São Bernardo do Campo. E é interessante que o sindicato virou propriedade privada do Lula, né? É uma outra questão interessante para pensar em termos de trabalhadores. Não tem que é uma questão que eu sempre pensei, quer dizer, o sindicato é de todos os trabalhadores, agora do ABC, mas antigamente era São Bernardo e Diadema, né? É propriedade privada do Lula? Me parece que sim, porque ele usa o sindicato, a sede do sindicato, e não é a primeira vez, para fazer comunicações da esfera política. Cabe perguntar se todos os trabalhadores representados pelo sindicato comungam do que o Lula pensa ou concordam com aquilo, ou se um outro político poderia usar também o auditório do Sindicato dos Metalúrgicos para dar uma entrevista coletiva. Você vai dizer assim, você está exagerando. Ele tem uma ligação histórica. Tem, é verdade. Ele foi eleito presidente lá em 1975, na posse dele estava, inclusive, representantes do Ministério do Trabalho, o Paulo Egídio Martins era o governador indicado pela ditadura militar, ele era um homem, portanto, o Lula, naquele momento, que comungava, não era alguém que rompia com aquela estrutura e muito menos batia de frente com a política do regime militar. Aí houve, como é sabido, a greve de 78, do qual inicialmente ele era contra, depois a greve de 79, 80, ele teve a vinculação muito grande com o sindicato, depois passando pela CUT, mas ele não está como militante sindical há mais de 40 anos. Mas, mesmo assim, o sindicato abriu suas portas, ele foi lá, professor, deu a sua entrevista, que, na verdade, foi um comício que ele fez, e de uma pobreza analítica inacreditável, né? Quando ele fala de economia e diz, aquele trecho que eu citei aqui, encontros anteriores, né? Em que o trabalhador chega em casa sem emprego, a mulher vai perguntar, o que eu vou colocar no fogão? A mulher está no fogão. Aquilo lá, convenhamos, é de um primarismo analítico, e eu identifiquei aqui. Aquela fala dele é uma fala que ele fez em 1978 e 1979, quando estava renascendo o movimento sindical no Brasil. Ele falou lá na Vila Euclides, em São Bernardo do Campo. Não é possível, 42 anos depois, ele vinha com a mesma fala, né? Inclusive, porque tem uma questão central, mudou a composição da classe operária, né, no ABC. Né? Hoje, o processo produtivo ele é muito mais sofisticado do que era no final dos anos 1970. E a robotização da produção hoje é um outro tipo de trabalhador, que certamente não comungaria dessa fala. Né? Inclusive porque a mulher desse trabalhador não está em casa esperando o marido chegar e cuidando das crianças e do fogão. Ela está trabalhando. Ou seja, houve uma mudança do papel da mulher na sociedade. Né? Então, a fala do Lula não só é de um conservadorismo social, político, econômico, da não compreensão da complexidade da crise que o Brasil vive em 2021. Uma fala muito parecida à live de quinta-feira, veja que eu estou fazendo a história da semana, da live de quinta-feira, em que o Bolsonaro fez afirmações econômicas primárias, patéticas. Eu estou igualando os dois? Não.
Não é isso, mas evidentemente que o Lula não comunga do genocídio, da defesa da ditadura militar, de tudo que foi dito na live de quinta, mas eu estou falando em termos analíticos, a pobreza analítica do Lula, como que ele pode ter colocado a política no primeiro plano? Meu Deus do céu, isso só quem diz ou é um fanático lulista ou alguém que tem dificuldades analíticas, né? E tem de reproduzir o discurso que é mais adequado para esse momento, sem nenhum compromisso de fazer uma análise, e aí o pesquisador o faz, se descolando do seu objeto está aqui, e aí você analisa, você tem várias hipóteses, vê a conjuntura histórica, os vários atores, e busca fazer uma interpretação. No campo analítico e de uma história do tempo presente, você parte desse pressuposto, e tem os seus pressupostos teóricos, evidentemente. Não é possível dizer que o Lula, melhor dizendo, recolocou a política no primeiro plano. Isso aqui era uma pobreza absoluta. No dia seguinte, na quinta-feira, o Bolsonaro defendeu explicitamente a ditadura militar, o golpe militar. Né? Disse o seguinte: eu faço o que o povo quiser, digo mais, eu sou o chefe supremo das Forças Armadas. É como se fosse uma ameaça. Aqui está na Constituição, as Forças Armadas acompanham o que está acontecendo, elas não devem acompanhar o que está acontecendo, elas devem cumprir suas tarefas constitucionais. As Forças Armadas, nenhuma das três forças, se transformaram em partido político, e quando foram, ao longo da história do Brasil republicano, foi a tragédia que nós sabemos. Continua o presidente. As críticas em cima de generais não é o momento de fazer isso, é o momento de fazer isso, é o contrário, porque eles exercem funções civis, né? O oposto. Então, vocês estão percebendo a construção do argumento dele. Vamos em frente. Se um general errar, paciência. Isso vai pagar. Vai pagar como? Se errar, eu pago. Se alguém da Câmara dos Deputados errar, pague. Se alguém do Supremo errar, que pague. Eu não sei o que é esse tipo de pagamento que a pessoa tem de fazer por erros, e são funções muito diferentes. A forma de pagamento de um erro de um parlamentar é diferente de um ministro do Supremo. Meu Deus do céu, o primarismo analítico é grande, né? Agora, continua. Agora, essa crítica de esculhambar todo mundo, nós vivemos um momento de 1964 a 85, você decida aí, pense o que tu achou daquele período, não vou entrar em detalhe. Ou seja, ele termina a sua fala apontando para o período da ditadura militar. Ou seja, e que seria ele, já que ele faz o que o povo quer, né? Ou seja, ele está apontando claramente para a ditadura, é isso. E numa análise primária do entendimento do funcionamento da estrutura do Estado, dos poderes, da relação entre os poderes. O Bolsonaro, enquanto isso, nós temos a pandemia. A pandemia, só uma pandemia, que teve, agora nós passamos os 3 últimos dias a mais de 2.000 mortos por dia, e tudo isso foi anunciado pelos especialistas. O Bolsonaro testa a paciência do povo brasileiro, claramente ele está testando, ele quer ver até onde vai a paciência. Vai chegar um momento, se isso continuar, alguns falam em 3.000 mortos por dia, isso aqui explode. Nós teremos um grande Paraguai. Quando eu estou falando um grande Paraguai, eu me refiro ao que está ocorrendo no Paraguai e as manifestações contra o presidente do Paraguai, em que, inclusive, o Bolsonaro se diz um grande amigo. O Brasil está preso por essa semana terrível, pela decisão do Fachin, pelo que foi falado pela segunda turma, que dá, portanto, passe livre a todos os atos de corrupção, porque tudo, nesse sentido, seria anulado pela suspeição do juiz, isso teria um efeito em cadeia, seria uma espécie de teoria do dominó no campo da Lava Jato e a destruição de tudo que foi feito. Eu estou usando a teoria do dominó porque era uma leitura que tinha em certo momento da Guerra Fria, que se caísse um país, todos os outros cairiam sob o domínio do comunismo e tal. Estou adaptando, jogando para a questão da Lava Jato, porque vai ser a teoria do dominó, vai cair tudo, e tudo vai ser anulado. Eu até disse que o Pedro Barusco, por exemplo, que devolveu quase 200 milhões de reais, vai pedir ressarcimento, porque nada ocorreu. O Paulo Roberto Costa, idem, e outros tantos. O dinheiro do Gedel, 51 milhões, tem de voltar para o Gedel. Ele poupou tudo aquilo. Tudo aquilo não existiu. Em momento algum, o Lula falou da corrupção do qual ele foi chefe. Em momento algum. Não disse nada. O mensalão ocorreu como? E os 25 sentenciados?
né? O Petrolão, que foi o mensalão elevado à potência, à maior potência, ocorreu como? Foi ele que designou o Gedel seu ministro. O Gedel Vieira Lima foi ministro da Integração Nacional do Lula. Quem designou o Gedel para ser diretor da Caixa Econômica Federal foi a Dilma. Tudo o que ocorreu no Petrolão eram pessoas vinculadas ao PT ou a partidos coligados ao PT. Em momento algum ele falou da corrupção. Ele se autoabsolveu. Vale lembrar que tudo o que ocorreu na segunda-feira, Fachin, na terça-feira, com a segunda turma, não absolveu o Lula de nada, absolutamente nada. Por outro lado, nós temos o Bolsonaro, né, falando tudo isso, os filhos, então, só ontem, né, o Bananinha colocou o Zé Gotinha com um fuzil, Bananinha. O Flávio comparou os governadores aos nazistas, pegou a lista de Schindler, colocou um trecho, fez lá uma montagem. E o Carlos, olha que trio, hein? E o Carlos usou uma imagem fake da Polícia Militar de São Paulo, que estaria impedindo os ambulantes de trabalhar. A imagem era de 2016 e não de 2021, como a própria Polícia Militar destacou. E o Bolsonaro, na live, voltou ao discurso sobre a pandemia de março do ano passado, há um ano atrás, quando nós tivemos o primeiro óbito, salvo engano, foi a 12 de março. Portanto, é uma semana sangrenta, né? Uma semana sangrenta, porque a pandemia está absolutamente fora de controle, nós não temos vacina suficiente para vacinar aqueles que precisam, nesse momento, ser imediatamente vacinados, né? Não temos um plano nacional de imunização, a economia está à deriva, basta ver o que ocorreu com o dólar, a queda da bolsa, as expectativas dos investidores sobre o que vai ocorrer em 2021. O ministro da Economia continua no mundo paralelo, ele disse que nós já estamos decolando. Já estamos decolando novamente. Nós nunca decolamos com ele na frente do Ministério da Economia, né? Mas diz que a economia é recuperação e vê. Isso não existe, não há nenhum dado que dê subsídio ao ministro da Economia de falar isso. Por outro lado, né, se temos tudo isso, e os outros atores políticos estão pouco participando disso tudo, estão assistindo, né? Eu vejo um ou outro empresário, apesar que esses empresários que falam que não representam o grande empresariado brasileiro. Não vou dizer que o Tocha, a dizer que Zé Carioca, ou um outro aqui, um cidadão estranhíssimo que despachava no Ministério da Saúde sem ser funcionário do Ministério da Saúde, algo inacreditável, ocorreu isso o ano passado, começa a dissertar sobre vacina, como se ele fosse um especialista na área. Continua o Ministério da Saúde com um incapaz, um general incapaz, né, que em qualquer país sério seria cabo, se tanto, lotado de militares, os outros ministérios militarizados, eles continuam atacando as conquistas democráticas do povo brasileiro configurado em políticas públicas, basta ver o que ocorre no meio ambiente, na educação, na ciência e tecnologia, e etc. Vamos passar, não há nenhum ministério, porque o governo é uma caterva única, não há exceção de um ministro bonzinho e o resto ruim. Todos comungam do que defende o presidente. No presidencialismo é assim, né? No parlamentarismo é diferente. Você muitas vezes tem um governo com ministros de vários partidos para dar a sustentação necessária para ter maioria na Câmara. É assim que funciona no parlamentarismo. No presidencialismo, não. Então, quem está com o governo comunga do genocídio, comunga do genocida Jair Bolsonaro. Então, veja que semana, né? Por isso que é difícil alguém falar assim, mas há um baixo astral no país. É compreensível, porque é terrível. Agora, essas duas próximas, com as medidas mais que necessárias que vão ser tomadas e atacadas outra vez de forma ilegal pelo Bolsonaro na última quinta-feira, comparando o lockdown, e não é lockdown que vai ser adotado, por exemplo, em vários estados, como em São Paulo, entre outros, porque estado de sítio, a Constituição é muito clara, basta vocês lerem. Eu li aqui, desde quinta-feira, os artigos
artigos 137, 138 e 139, que tratam do estado de sítio e que dão poderes excepcionais, tendo em vista que é um estado de sítio, que obriga, na vigência do estado de sítio, poderão ser tomadas uma série de medidas, como obrigação de permanência em localidade determinada, detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crimes comuns, restrições relativas à inviolabilidade de correspondência, sigilo de comunicações, a liberdade de imprensa, radiodifusão, etc., suspensão da liberdade de reunião, busca e apreensão em domicílios. Isso está ocorrendo? Claro que não. Claro, portanto, ele está mentindo, mas o presidente mente e não acontece nada. Em outros momentos da história do Brasil, se o presidente fizesse o que ele fez na quinta-feira, só nessa quinta-feira, não vou nem retroagir a outras, ele comete crime de responsabilidade, seria imediatamente acionado, né? E a Câmara dos Deputados abriria um processo de impeachment, mas não, o presidente, note, o presidente da Câmara dos Deputados ficou meio omisso, tem a questão do auxílio emergencial, sei, mas tentou se descolar de tudo isso que estava ocorrendo. O presidente do Senado, idem, tivemos aquele momento patético de o Davi Alcolumbre estar presente numa cerimônia do Palácio do Planalto, ninguém entendeu o que ele estava fazendo lá, porque estava o presidente do Senado, tudo bem, que ele já foi, mas não é, o presidente da Câmara, e ele lá, o Davi Alcolumbre, que é um cidadão que tem ensino médio, como é que alguém com ensino médio pode presidir a Comissão de Constituição e Justiça, a mais importante da casa? Nada contra os que têm ensino médio e não têm ensino superior. A questão que se coloca é para o exercício daquela função específica, que necessita um conhecimento legal. Se não fosse um profissional da área do direito, alguém que tivesse uma área afim, ou ele também não é considerado um gênio da raça, muito pelo contrário, basta ver a dificuldade que ele tem em articular 2, 3 frases, né? Então, é uma situação terrível. Essa semana foi muito ruim. Nós temos, claro, de levantar o astral, que tem bons políticos no Brasil, aí tem. A escolha de 2018 foi feita pelo eleitor, mas havia outros candidatos que poderiam ter chegado ao segundo turno e não chegaram por escolha livre dos eleitores. Nós não podemos dizer que o conjunto da eleição de 18, aqueles dois que chegaram ao segundo turno, não tinha outras opções. Tinha opções. Então, se nós estamos nessa situação, a responsabilidade é de todos também. Claro que tem graus de responsabilidade. A questão, portanto, é sair disso, né? Eu acho que eu vou tentar até no nosso encontro de amanhã, nós vamos discutir as questões estruturais, que não é só fazer uma mudança nominal. Nós temos uma marca na história da América Latina do retorno. Eu falei muito sobre isso, fui o primeiro a falar. Agora outros vão falar também como se fosse uma grande novidade, né? E o retorno nunca acabou bem. Veja o caso de Juan Domingo Perón na Argentina e o que aconteceu com o retorno à presidência. Né, terminou numa ditadura militar a mais sangrenta da história da Argentina e da América Latina. O retorno do Brasil, em outras circunstâncias, por um processo eleitoral de Getúlio Vargas, terminou na crise de 24 de agosto de 1954, né, a que começa no atentado da Rua Toneleiro na madrugada do dia 5 e 19 dias depois termina tragicamente com o suicídio do presidente. Se você olhar outros retornos, os retornos sempre acabaram muito mal, né? O Brasil não pode ficar refém dessa pobreza analítica, ou de Lula, ou de Bolsonaro, sempre dizendo que eles não são iguais, eles são distintos, mas há uma pobreza analítica que é inacreditável. Só alguém que pode dizer que viu política na fala e depois na entrevista do Lula. Há uma pobreza analítica sobre o funcionamento dos poderes, inclusive sobre o próprio governo do PT, discussões, entender as relações internacionais, mas nada. Ele não fez citação de absolutamente nada. Nesse sentido, a analítica, o discurso é muito parecido. A forma, entende-se, não o conteúdo, com o discurso do Bolsonaro. Com o discurso do Bolsonaro, que é de uma pobreza absoluta também. É claro que eles diferem no conteúdo, eu estou dizendo a forma. É triste, essa semana não foi fácil. Agora, a gente tem de ver que existem caminhos para sair da crise? Claro que existem, muitos, não há um caminho único. Existem caminhos, no plural, são vários caminhos que podem nos conduzir à saída dessa situação crítica. Agora, temos de discutir questões também estruturais, de como nós chegamos a isso. Agora, né? E por que nós estamos vivendo isso? E lembrar o seguinte, isso é fundamental para nós darmos um fecho na nossa conversa de hoje, o quê?
Essa é uma crise absolutamente distinta de todas as outras do Brasil republicano. Ela é a mais longa no tempo e a mais profunda. E mais do que isso, porque ela tem variáveis que não tinham nas crises anteriores. E quais? Duas delas são suficientes para mostrar a profundidade e a distinção dessa crise única que nós estamos vivendo. Uma é a pandemia. Nenhuma das crises da história do Brasil republicano, elas, ao mesmo tempo, você tinha uma pandemia, e uma pandemia como essa da Covid-19. Pior ainda, que já estamos chegando a uma terceira onda, né? Nenhuma. Então, se você for pegar todas as crises, desde o nascimento da República, em 1889, a crise dos anos 20, a Revolução de 30, as crises da década dos anos 1930, várias delas, a queda de Getúlio em 1945, a crise de 1954, a crise de 1955, para tomar posse o presidente eleito em outubro, as crises foram várias, do mês de novembro de 1955. A crise de 1961, com a renúncia do Jânio, a crise de 1964, que leva à queda de João Goulart, e percorrermos o final do regime militar, né? Depois a eleição e não posse, pela razão de ter ficado doente na véspera, no dia 14 de março, Tancredo Neves, e os impeachments de 1992 e 2016, nada de tudo isso que eu disse se compara ao que nós estamos vivendo, porque você tem a pandemia e a crise econômica. E essa crise econômica não é aquela tal qual foi difícil, a crise de 29, e como o Brasil reagiu, apesar que conseguiu se recuperar mais rapidamente, por exemplo, do que os Estados Unidos, né? Se nós compararmos os dados, claro que são economias muito diferentes, tal, com PIBs naquele momento mais ainda muito diferentes, mas o Brasil conseguiu se recuperar rapidamente. Não é o caso agora. Essa crise econômica é muito mais profunda. Basta ver a década que terminou a 31 de dezembro. Das últimas 4, a pior delas, né? Então, isso exige um esforço analítico e de buscar tendências de forma muito mais difícil, muito mais ao pesquisador desafiador do que todas essas crises que rapidamente eu listei. Para os atores políticos, também para os protagonistas da política. E para você que me acompanha, que quer também entender e saber o que vai ser da sua vida, porque, afinal, se nós não conseguimos projetar o que vai ocorrer em 2022, imagina, nós não sabemos que é possível projetar, não é o segundo semestre de 2021, é o que vai ser a semana seguinte, porque eu digo para você, para todos nós, no domingo, quando nós nos encontramos, nós imaginamos que poderia, na segunda-feira, o Fachin tomar a decisão que tomou, que a segunda turma ia se reunir na terça e o voto do ministro seria aquele, com todas aquelas repercussões, que teríamos na quarta o Lula dizendo o que disse, e na quinta-feira o Bolsonaro reafirmando seu compromisso com a ditadura, com a tortura, com o nazifascismo, né, batendo de frente novamente com a Constituição de 88, essa sequência de acontecimentos, claro que não. Nesse sentido, a política é surpreendente. Eu insisto, nós estamos fotografando um momento. O momento é uma parte do movimento da história, é um momento. Você tem um movimento da história. Nós estamos vendo esse momento. Nós não sabemos, não temos condições de controlar, como se fosse no laboratório, todas as variáveis do que vai ocorrer, não é no processo de 22, o que vai ocorrer a semana que vem. E nesse espaço, você tem essas reflexões que nós buscamos fazer, comungando das nossas angústias, também está todo mundo angustiado, da análise que nós temos, né? Dividindo com vocês essas questões, e os entrevistados, e todas as entrevistas, e as próximas que faremos na semana seguinte, também têm esse objetivo de lançar luz. E são luzes diferentes, de pontos diferentes, de cores diferentes, mas todas comprometidas com o Estado Democrático de Direito. Isso é essencial. Aqui não há espaço para quem defende extremismo, né? Para quem defende o rompimento da ordem legal, para quem é contra o Estado Democrático de Direito. Não, isso vai para outro lugar. E não faltam lugares para eles fazerem isso, inclusive nas mídias sociais. Se você gostou dessa e de tantas outras lives no meu canal, está entre os 587 mil inscritos. Muito obrigado mesmo. Indique a um amigo. É fácil, o blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar as notificações, colocar like no que vocês gostarem e usar, como vocês bem fazem, a página dos
comentários, né? Lembro também que no Twitter é Vila Marco Vila para me seguir, no Instagram, @MarcoAntônioVilaOficial, e lembro, por fim, os cursos, www.cursodovila.com.br, tem os 3 cursos que oferecemos: História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil e o que é fascismo. Recomendo a entrevista que postamos hoje do desembargador Thomson Flores, que presidiu o TRF da 4ª Região, no momento preside a 8ª turma do mesmo tribunal que julga os processos da Lava Jato. Ali tem muita informação, uma entrevista até relativamente longa, né, mas tem muitos dados para analisar não só a questão da Lava Jato, que é importantíssima para todos nós, mas do funcionamento do sistema judiciário no Brasil, e comparando especialmente com o sistema norte-americano. Nos encontramos amanhã. Até!